Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o nosso primeiro tema da nossa disciplina, que é homeostasia, tá? Iremos falar sobre isso chamado de homeostasia e depois abordaremos sobre a comunicação celular. Provavelmente a comunicação celular não teremos tempo, nós não iremos abordar hoje, nós iremos abordar nas nossas próximas aulas, ok? Então, este tema é chamado de homeostasia, ok? Não confundam com hemostasia, certo? Hemostasia nada mais é do que o ato de evitar uma hemorragia, né? A coagulação do sangue. Homeostasia, nós iremos ver o que seria essa homeostasia. Mas antes de falar propriamente sobre isso, né, vamos compreender aqui o que é a fisiologia, né? Nossa disciplina é fisiologia dos animais domésticos ou fisiologia animal, então vamos entender o que é fisiologia. Fisiologia é isso daqui, ó, estudo do funcionamento do nosso organismo vivo. Então, a fisiologia, ela vai estudar todas as partes do nosso organismo. Tem como objetivo o quê? Explicar todos os fatores físico e químicos que são responsáveis pela origem, pelo desenvolvimento e pela progressão da nossa vida. Então, a fisiologia vai explicar, por exemplo, como que ocorre trocas gasosas. A fisiologia vai explicar como que o coração funciona, ou seja, ela vai explicar como o nosso organismo todo funciona, a fim de manter isso que nós chamamos de vida. Então, isso, a fisiologia, ela vai abordar e ela vai explicar para a gente, tá? Logicamente que por exemplo, para ocorrer as trocas gasosas no pulmão, nós temos diversas reações físicas e químicas relacionadas a isso. Para ocorrer a transmissão de uma informação entre uma célula e outra, nós temos diversas reações físicas, reações químicas envolvidas nisso, né? Então, é isso que a fisiologia ela vai abordar. Então, ela vai explicar como ocorre todo o funcionamento do nosso organismo. E o nosso organismo, né? Ele é composto por células. Então, milhões e milhões de células compõem o nosso corpo. Tá? Provavelmente aqui nós vemos uma imagem, né, de uma célula com as suas organelas. Isso daqui vocês já viram na disciplina de ou biologia básica ou na disciplina de biologia celular. Então vocês já viram esta célula, né, já tiveram compreendimento destas células. Então tá aqui, ó, o nosso corpo, ou o nosso corpo humano é composto por milhões, no caso trilhões de células. Então a célula é essa unidade básica da nossa vida. Ela é especializada para realizar diversas funções, certo? Então quer dizer que as nossas células são diferentes, né? Mas elas possuem características semelhantes. Por exemplo, como que elas vão produzir energia, né? Então quer dizer que as mitocôndrias vão pegar algum substrato e transformar isso em energia, tá? Então, isso daqui vocês já viram também lá na parte de bioquímica, na parte de histologia, ou na parte de biologia celular, isso daqui já foi abordado com vocês. Mas só relembrando que cada unidade funcional do meu corpo é chamado de célula. E para a produção de energia, para diversos processos do nosso corpo, nós temos essas duas definições. Uma que é chamada de catabolismo e a outra que é chamada de anabolismo, né? Então quer dizer que o meu metabolismo nada mais é do que catabolismo e anabolismo, tá? Então o que seria esse catabolismo e o que seria esse anabolismo? Então tá aqui. Catabolismo, eu pego uma substância mais complexa e transformo ela numa substância mais simples. Para quê? Para essa substância ser utilizada como, por exemplo, fonte de energia, tá? E o anabolismo seria basicamente o contrário. Eu pego uma substância mais simples e transformo numa substância mais complexa, que isso é necessário para o crescimento, para o reparo tecidual. Então vamos pegar aqui exemplos simples, né? Catabolismo é eu pegar
uma proteína complexa e transformá-la em diversos aminoácidos. Já o anabolismo é eu pegar esses diversos aminoácidos, incrementar, por exemplo, a musculatura esquelética e promover o crescimento dessa musculatura esquelética, ok? Então, isso é o nosso metabolismo, que nada mais é do que catabolismo e anabolismo. E qual que é a finalidade, né, desse metabolismo? Manter o estado de equilíbrio dentro do meu organismo. E isso é extremamente importante para o nosso organismo, não é isso? Então, a finalidade do metabolismo é isso, promover este equilíbrio corpóreo. Então, aqui nós temos, coloquei para vocês alguns processos do nosso corpo, né? Que são processos variáveis. Por exemplo, temperatura corpórea, né? Nossa temperatura corpórea, ela varia, ou seja, lógico, quando eu quis dizer que ela varia, eu quero dizer que o ambiente que nós estamos inserido tem uma variação muito grande de temperatura. A hora está frio, a hora está mais quente, não é isso? Só que a minha temperatura corpórea, ela tem que se manter estável, não é isso? Então, por exemplo, se está muito frio, o meu corpo começa a ter contrações involuntárias, contrações musculares involuntárias a fim de aumentar a temperatura. Se está muito quente, o meu corpo ele começa a perder água, então eu começo a suar a fim de abaixar a minha temperatura, né? Então a minha temperatura corpórea ela é estável, ela tem que se manter em uma temperatura apenas, só que o ambiente que eu estou inserido tem grandes variações, né? Outro exemplo, a composição dos líquidos do nosso corpo. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando eu falo em composição dos líquidos, eu estou falando na quantidade da água e eu estou falando também da composição iônica desses líquidos corporais. Outro exemplo aqui, ó, frequência cardíaca, né? Batimento cardíaco. A minha frequência cardíaca, ela é uma enquanto eu estou sentado, enquanto eu estou deitado, assistindo televisão, a minha frequência cardíaca é uma. Se eu me levanto, se eu começo a correr, ou se eu subo uma escada, a minha frequência cardíaca, ela tem que se alterar, não é isso? Assim como a minha frequência respiratória e assim como a minha pressão sanguínea, certo? Então, esses são alguns exemplos do meu corpo que devem se manter estáveis. Mas para eles se manterem estáveis, eles precisam se ajustar. Então tá aqui, ó. Todos esses fatores precisam ser mantidos dentro de limites estabelecidos. Vamos pegar aqui de novo a temperatura corpórea. A temperatura corpórea de um cão vai de 37, 38 até normalmente 39, certo? De 37 a 39. Variações acima ou abaixo disso já significa que meu corpo não está no seu estado fisiológico normal, não é isso? Assim como vale para todas essas outras variáveis que a gente colocou. Então, para o meu corpo se manter em equilíbrio, para o meu corpo se manter estável, é o que nós chamamos de homeostase. Então, o que seria essa homeostase? O perfeito equilíbrio do meu corpo. É isso que a gente acabou de falar. Então, se minha frequência cardíaca e a minha frequência respiratória está muito baixo, se eu começar a correr, se eu subir uma escada, eu vou precisar de mais oxigênio, vou precisar de mais nutrientes sendo entregado para as células, consequentemente eu preciso respirar mais rápido e o meu coração precisa bater mais rápido também. Ocorreu uma mudança externa e a partir dessa mudança externa, o meu corpo se ajustou, o meu corpo se adequou a essa mudança externa. E isso é o que nós chamamos de homeostase. Então, aquilo que a gente já tinha conversado, né? Exemplos de homeostase. Quando minha temperatura está baixa, meus músculos começam a tremer para produzir calor. Então, quando a minha temperatura é muito baixa, certo? Metabolismo de gordura é usado para geração de calor também. E quando a temperatura está muito alta, eu começo a suar, logicamente, nós e aqueles animais que suam, né, que possuem sudorese, quando nós falamos do cão e do gato, por exemplo, eles trocam essa temperatura através da
expiração forçada, né? Por isso que o seu cãozinho abre a boca, coloca aquela linguona para fora para promover a troca de temperatura. Então, olha só, ocorreu uma variação externa e o meu corpo ele se ajusta para manter ou para continuar em equilíbrio, que é o que nós chamamos de homeostase. Então, a temperatura externa, a temperatura ambiental, começou a baixar, o que meu corpo vai fazer? Começar a tremer para produzir calor. Não é isso? E aí a minha temperatura corpórea ela fica estável, certo? A temperatura ambiental está muito alta. O que vai acontecer? Eu vou começar a suar para ocorrer trocas de temperatura e aí o meu corpo começa a diminuir a sua temperatura. Então isso é um exemplo clássico de homeostase. Nós falamos da temperatura como uma variação externa, né? Então, o ambiente que eu estou teve uma variação de temperatura. Agora, vamos ver algumas variações internas, né? Aquelas variações que ocorrem dentro do meu corpo, que ele precisa se adequar também. Vamos entender aqui. Logo depois que a gente come, que a gente almoça, o nível de açúcar no meu sangue, ele sobe. É isso? Só que o meu corpo precisa manter a quantidade, a concentração dessa glicose, né, desse açúcar no meu sangue constante, entre 60 e 110 miligramas por decilitro de sangue, mais ou menos, né? Só que logo após eu comer, logo após eu almoçar, ou jantar, ou comer qualquer tipo de doce, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de açúcar no sangue. Ok, então ocorreu um desequilíbrio interno, não é isso? Só que para esse desequilíbrio voltar ao normal, o que vai acontecer? Meu pâncreas vai produzir um hormônio que vai pegar esse açúcar e colocar dentro da célula. Pronto, a quantidade de açúcar no meu sangue começa a voltar aos níveis normais. Agora vamos pensar ao contrário, eu estou há um longo tempo sem me alimentar. Normalmente, o que vai acontecer? A minha quantidade de glicose ou a minha quantidade de açúcar tende a diminuir. Mas aí o que meu corpo vai fazer para manter a homeostasia, para manter este equilíbrio? O mesmo órgão, no caso, a gente vai entender isso, vai produzir um outro hormônio. O que esse hormônio vai fazer? Pegar as reservas que eu tenho e transformar em açúcar. Ou seja, eu tive uma variação interna. Essa variação interna aumentou a quantidade de açúcar no sangue, ok? Meu corpo produz um hormônio que diminui esse açúcar no sangue. Ou o contrário, eu estou numa situação de inanição, numa situação de anorexia. A quantidade de açúcar no meu sangue está diminuindo. O que meu corpo vai fazer? Produzir um hormônio para aumentar a quantidade de açúcar. E isso é exemplo de homeostase, deste perfeito equilíbrio corpóreo, certo? O meu corpo tem que estar constante, mas para ele estar constante, ocorrem essas variações internas e externas, né? Outro exemplo aqui, ó. Quando eu tenho falta de oxigênio no sangue, o que meu sistema respiratório vai fazer? Aumentar a inspiração, não é isso? Se eu tenho excesso de CO2 no sangue, o que meu corpo vai fazer? Começar a jogar isso fora, tá? Outro exemplo também, por exemplo, lá no sistema renal, né? Que vai excretar aqueles metabólitos que foram produzidos durante a função normal celular. Mas depois a gente vai ver isso com mais calma, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam, homeostase ou homeostasia, perfeito equilíbrio corpóreo. Como o nosso corpo está inserido no meio ambiente, este meio ambiente é extremamente variável, ele tem que se adaptar a este meio ambiente. Ou, assim como internamente eu tenho variações ao longo do dia, meu corpo tem que se adaptar a essas variações para se manter estável. Então, isso é o que nós chamamos de homeostase. E para isso acontecer, logicamente, né, nós temos a importância da água no nosso corpo. Então, o fenômeno da vida está intimamente associado com a água. Por quê? Porque os nossos íons, as nossas moléculas, né, que vão compor a nossa matéria viva, têm relações físicas diretamente com a água. Os componentes químicos
que são dissolvidos, né, na nossa água é excepcionalmente grande. E, logicamente, a água é a matriz, onde todos os nossos processos vitais eles vão acontecer. Então, daí a importância da água corpórea, da água no nosso corpo. Então, olha só, para manter o que nós chamamos de osmolaridade, né? Depois a gente vai falar sobre isso, e a homeostasia, que a gente já conversou, já sabe o que é, nós precisamos de um volume constante de água no nosso corpo. Além desse volume constante de água no nosso corpo, nós precisamos de uma composição iônica desses líquidos também, tá? Então, vocês já notaram que, para manter isso que nós chamamos de homeostase, nós precisamos ter uma quantidade de líquido constante, né? Então, a água é extremamente importante para a gente, para se manter essa homeostase. E aí, com relação à parte líquida do nosso corpo, né? Em torno de 60%, 55% do nosso peso é composto por líquido. Logicamente, obesos, caquéticos, eles têm uma variação na quantidade de água corpórea, óbvio. Tá? E o nosso líquido ele é dividido em líquido extracelular e o líquido intracelular, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, quando a gente fala em líquido extracelular, ele está em constante movimento por todo o nosso corpo, né? Lógico, o próprio nome já diz, né? Extracelular, aquele líquido que está fora das nossas células, tá? Então, ele é transportado no sangue e misturado entre o sangue e os líquidos teciduais, através de um processo que a gente ainda vai ver, provavelmente vocês já viram isso, chamado de difusão, lá na parede dos nossos capilares sanguíneos. Tá? Então, 60% do nosso corpo é líquido, e deste líquido nós temos um líquido chamado de extracelular. O líquido extracelular ele é rico em alguns íons, ele é rico em alguns componentes, tá? Como, por exemplo, vamos ficar baseado nisso daqui, ó. Ele é rico em sódio. Quando nós chegarmos em potencial de ação, vocês vão ver que fora da célula nós temos uma quantidade muito grande de sódio, tá? E, logicamente, o líquido extracelular, ele também contém nutrientes e gases extremamente importantes para o funcionamento celular, como, por exemplo, oxigênio, o próprio açúcar, né, que é a fonte de energia, glicose, proteínas, que são substratos essenciais para o funcionamento celular. Além disso, nesse líquido extracelular eu tenho lixo, por exemplo, o CO2, que ele precisa ser jogado fora, né? E outros componentes que vão ser jogados fora pelo rim, como por exemplo a ureia, tá? Que a gente vai ver isso depois, tá? Então, o líquido extracelular, ele é rico nessas substâncias. Já o líquido intracelular, né, que é aquele líquido que está dentro da célula, vamos basear nisso daqui. Ele é rico em potássio, tá? Então, pensem assim, líquido extracelular é rico em sódio e líquido intracelular é rico em potássio, tá? Essas diferenças entre o líquido extracelular e o líquido intracelular são mantidas por mecanismos especiais de transportes, que são os transportes através de membranas, né, que são os transportes através das nossas células, que aí entra transporte passivo, transporte ativo, difusão simples, difusão facilitada, são esses tipos de transporte, né? Então, são esses transportes através da nossa membrana plasmática, né, através daquela bicamada de lipídios, que a gente ainda vai ver sobre isso, são esses transportes desses íons que mantêm a constância entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Isso aí nós teremos uma aula, será um tema da nossa próxima aula. Então, aqui só mostrando a concentração de líquido corpórea, né? Então, entre macho e fêmea, né, homem e mulher, nós temos uma variaçãozinha aí na quantidade de líquido corpóreo, tá? Mas o que é mais interessante para a gente entender é o seguinte, ó, em torno de 60% do meu peso adulto é de líquido, né? É água. E esse líquido é dividido em líquido intracelular, ou seja, aquele líquido que está dentro da nossa célula, tá? E o restante é um líquido chamado de líquido extracelular, que ele está localizado fora das nossas células.
E aí esse líquido extracelular, nós podemos dividi-lo também em líquido intersticial, que é aquele líquido que está localizado no interstício, né? Que está localizado, propriamente dito, entre as nossas células, tá? Isso sim é chamado de espaço intersticial. Então, quer dizer que nesse espaço intersticial, 80% do meu líquido extracelular está contido aqui, tá? Está contido nesse espaço intersticial, tá? E o restante do meu líquido extracelular, onde que ele está localizado? No sangue, no sistema circulatório, que aí ele é chamado de plasma sanguíneo. O sangue ele é constituído por células e ele é constituído por uma parte líquida, né? Essa parte líquida nada mais é do que o líquido extracelular também, tá? Então, aqui as divisões do líquido intracelular e do líquido extracelular, que é extremamente importante para a manutenção dessa homeostase. Por que, que o líquido é extremamente importante? Porque é onde vai ocorrer, onde estão concentrados os nossos íons, onde as reações químicas ocorrem e assim por diante, como nós já mencionamos. Então vamos ver, né, alguns mecanismos homeostáticos de alguns principais sistemas, né, funcionais, tá? Um exemplo está sendo mostrado aqui nessa imagem, né? O que eu tenho aqui? Um alvéolo pulmonar, aqui eu tenho uma hemácia, né? E aqui eu tenho as nossas células teciduais, os nossos tecidos, não é isso? Homeostase, então, como a gente já viu, vai ter uma definiçãozinha escrita também no próximo slide, né? É esse equilíbrio, né? Então, quer dizer que o sistema respiratório pega o oxigênio é transportado pela hemácia, né? Ou por uma proteína dentro da hemácia, que nós vamos ver, chamada de hemoglobina. Esse oxigênio vai até os tecidos, né? Os tecidos utilizam e como lixo nós temos o dióxido de carbono, CO2, que é transportado também pelo sangue, pelas hemácias. Depois a gente vai ver certinho como ocorre esse transporte, tá? Que vai até os alvéolos pulmonares e esse CO2 é, portanto, eliminado, tá? Então isso é um mecanismo homeostático. Vamos pensar da seguinte maneira, que esse tecido aqui seja um tecido muscular, certo? Para a contração da musculatura, nós precisamos de energia e nós precisamos também de oxigênio, não é isso? Então, quando eu tenho uma atividade muscular, por exemplo, muito intensa, eu preciso de muito oxigênio. O que vai acontecer? Aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, né, para aumentar a circulação do sangue, e esse oxigênio é transportado numa velocidade maior para os tecidos. Pronto, isso é um mecanismo homeostático, ok? Então aqui uma definição, né, bonitinha da homeostasia, é o termo utilizado, né, pelos fisiologistas e significando, né, a manutenção das condições constantes do meio interno. Lembra? Vamos dar exemplo para a gente não confundir. O que precisa ficar constante no meu meio interno? Vamos exemplificar. Concentração de glicose. Açúcar no sangue não precisa ficar constante? Quer dizer que se eu tenho muita glicose, é o que nós chamamos de diabetes, né? Vocês vão estudar isso lá na clínica. Eu abordarei esse assunto com vocês lá na frente, tá? Então vamos pegar só a concentração de glicose circulante. Ela tem que ser constante, não é isso? Então, para manter essa concentração de glicose constante, eu tenho mecanismos homeostáticos, né? Liberação de insulina, que a gente já conversou lá atrás. Então, cada sistema funcional trabalha de maneira a colaborar para a manutenção deste equilíbrio interno. Lembra? Equilíbrio interno, a gente colocou, por exemplo, concentração de glicose no sangue. E isso é o que nós chamamos de homeostasia, mas temos diversos exemplos, né? Tudo no meu corpo entra em homeostasia para manter isso que nós chamamos de equilíbrio. Então, a gente já abordou alguma coisinha para vocês. E os dois, lógico, todos os sistemas, né? Então, está escrito aqui, ó. Todos os sistemas, ou cada sistema funcional, trabalha para manter este
equilíbrio. Só que nós temos dois sistemas principais que colaboram para este equilíbrio. Um deles é o sistema nervoso, que ele vai captar todas as informações externas e todas as informações internas. Então, quem capta essas informações é o meu sistema nervoso. Então, se eu não tenho sistema nervoso, eu não sei se está muito quente ou muito frio no ambiente que eu estou, certo? Então, quem capta essas informações é o meu sistema nervoso, só que agora o sistema nervoso captou essas informações. Meu organismo vai interpretar isso daí e vai precisar mandar uma resposta. Essa resposta é via sistema endócrino, tá? Então, os meus hormônios são produzidos e são jogados para o órgão-alvo a fim de manter essa homeostasia. Então, os dois principais sistemas que mantêm essa homeostase é sistema nervoso e sistema endócrino. E aqui, né, uma outra definição é a homeostasia, é a tendência do corpo em manter a si mesmo num estado de estabilidade, ou seja, num estado de estabilidade de temperatura corpórea, concentração de glicose, saturação de oxigênio e assim por diante, certo? E aí nós temos alguns mecanismos de controles que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, está escrito na legenda da figura, né? O equilíbrio de massa do corpo. Vamos colocar o equilíbrio de água do nosso corpo, né? Então, quer dizer que para manter o nível constante, a saída tem que ser exatamente igual à entrada. Vamos imaginar da seguinte maneira, tá? Lembra que eu tinha trocado aqui massa por água, né? Água corpórea. Vamos imaginar que a saída de água do meu corpo está maior do que o normal. Como assim maior do que o normal? Ou seja, não está fisiológica, está patológica. Exemplo, vômito, diarreia, não é isso? Quando nós temos vômito, quando nós temos diarreia, quando o nosso animalzinho vomita ou tem diarreia, ele está perdendo muita água, não é isso? E olha só, se ele está tendo vômitos, se apresenta essa êmese, tudo que ele colocar no estômago vai ser jogado fora, né? Então ele vai vomitar. Lógico, se não for tratado e assim por diante. Então, se eu tenho uma saída pelo vômito e pela diarreia maior do que o que está entrando, significa que eu estou perdendo essa situação de equilíbrio. Então, meu animalzinho está doente, está com uma gastroenterite viral, está perdendo água pela diarreia e está perdendo água pelo vômito. Se eu não colocar este animal na fluidoterapia, o equilíbrio corpóreo dele está perdido, não é isso? Como que eu restabeleço este equilíbrio corpóreo? Colocando fluidos diretamente no sistema vascular, não é isso? Então, aí sim nós restabelecemos a hemostasia, tá? Homeostasia, desculpa. Então, esse é um exemplo do equilíbrio de massa ou equilíbrio de água. Então, esse fluxograma, ele mostra certinho como que é essa situação de homeostasia, né? Então, meu organismo em homeostase. Vamos pensar, tive uma mudança externa. Vamos pegar a temperatura novamente, né? Então, eu estava num ambiente extremamente frio e fui numa sala com ar-condicionado e fui para fora num ambiente extremamente quente, né? Então, pronto. Meu corpo está inserido num local onde tem uma mudança externa, tá? Essa mudança externa, por exemplo, da temperatura, causa uma mudança interna, onde eu tenho perda da minha homeostase momentânea, certo? Só que essa mudança interna desencadeia respostas de compensação. Quais respostas de compensação? Então, olha só, eu fui para um ambiente extremamente quente, meu sistema nervoso interpretou essa mudança externa e inicialmente ocorreu uma perda de homeostase. Só que aí o meu sistema nervoso entendeu isso. E aí o meu sistema endócrino libera hormônios que vai causar o quê? A sudorese, tá? Então eu tive um desencadeamento de respostas de compensação. Ok,
comecei a apresentar essa sudorese, tive sucesso na compensação, significa que eu estou em equilíbrio, né? Significa que eu tenho saúde. A mesma coisa para uma disfunção interna. Vamos pensar que eu estou há um longo tempo sem me alimentar, né? Minha concentração de glicose é baixa, então eu perdi a homeostase, só que aí minha concentração de glicose abaixou. Tive a liberação de um determinado hormônio, que é o glucagon, tive sucesso nessa compensação, pronto, significa que meu corpo está em equilíbrio, ou seja, fisiologicamente eu estou bem, eu estou com saúde. Agora, se essas mudanças externas ou se essas mudanças internas, ou melhor, se eu tive essas mudanças externas e essas mudanças internas, perdi essa homeostase, e a hora que o meu corpo foi desencadear alguma resposta de compensação, e essa resposta foi falha, significa que aí nós estamos num processo de enfermidade ou num processo patológico, certo? Vamos pensar então? Então eu comi muito chocolate, muito carboidrato, né? Consequentemente, esse excesso de carboidrato vai ser transformado em glicose e eu tenho muita glicose circulante, ok? Inicialmente eu perdi a homeostase. Só que agora o meu pâncreas precisaria produzir insulina para pegar essa glicose e jogar nas células. Só que meu pâncreas não produz a insulina. Então, quer dizer que a minha resposta de compensação foi falha. Então tá aqui, ó, tive uma falha na produção de insulina, ou seja, uma falha nessa compensação, eu não vou pegar a glicose e jogar na célula. Significa que eu estou num estado de enfermidade. É isso que acontece, por exemplo, na diabetes. Na diabetes mellitus, o meu corpo fica com excesso de açúcar circulante, porque no caso o meu pâncreas, que precisaria produzir um hormônio para compensar esse excesso de açúcar, não consegue fazer isso. Então eu tive uma falha e agora eu tenho isso que nós chamamos de doença, tá? Então isso é um exemplo clássico de homeostasia. Homeostasia e falha dela, né? E aqui com relação ao papel do sistema circulatório, né? Então nós temos uma bomba que é o coração. Esse coração, depois a gente vai ver, vocês viram isso na anatomia, né? O lado direito, o lado esquerdo. O lado direito está levando o sangue para os pulmões, onde vai ocorrer as trocas gasosas, né? E o lado esquerdo vai levar para os tecidos, né? E as trocas ocorrem nessas regiões, que nós chamamos de capilares sanguíneos, tá? Vai estar mais descrito no próximo slide. Então, quer dizer que em cada segmento do nosso corpo, né? Que está só exemplificado, parte intestinal, parte renal, né? Esse sangue vai passar por esses capilares, vai ocorrer as trocas, né? E depois ele vai voltar de novo para o coração, sistema sistema respiratório e assim por diante. Então, qual que é a importância desse sistema circulatório, né? É que o líquido extracelular é transportado para todas as partes do corpo em duas etapas, né? Através do movimento do sangue por todo o corpo. Lembra que o líquido extracelular no sangue é o plasma sanguíneo, tá? E o movimento do líquido entre os capilares sanguíneos e as células, naquela região que a gente chamou de capilares sanguíneos, né? Então, o indivíduo em repouso, o sangue leva 1 minuto para percorrer todo o circuito da circulação. Uma atividade intensa, olha só, a cada minuto o sangue passa 6 vezes, né? Circula 6 vezes. Isso por quê? Porque como nós estamos agora numa atividade intensa, é necessário uma maior quantidade, uma maior concentração de oxigênio, uma maior quantidade de nutrientes, e é também necessário retirar o CO2 das células para ser jogado fora, né? Então, isso é um exemplo de homeostase, um exemplo onde o corpo se adaptou para manter o meio interno numa constância, numa constante, tá? E é o sistema circulatório que movimenta todo este líquido corpóreo, tá? Todo este líquido extracelular. Aqui está só
exemplo, né, dos valores normais para o nosso corpo. Então, o pH sanguíneo em torno de 7,35 a 7,45, tá? Quem determina como o pH sanguíneo, por exemplo, é concentração de CO2, né, concentração de dióxido de carbono, tá? Esses são valores normais. Aqui está valores de bicarbonato, sódio, cálcio, oxigênio, ureia, tá? Então, esses são valores normais, varia do mínimo para o máximo. E aqui outros valores de referência, né? Olha só, vamos pegar aqui a glicose, tá? Glicose entre 75 ou entre 65, tá, pessoal? Entre 65 e 110 miligramas por decilitro de sangue, ok? Então, esses são os valores normais. Então, quer dizer que o meu corpo trabalha para manter esses valores dentro do que nós chamamos de normal. Ou seja, trabalha para se manter essa homeostase, trabalha para se manter este equilíbrio total. Então, aqui, para se manter aquela constância, né, do líquido extracelular, a circulação sanguínea, né, garante essa troca entre o líquido extracelular contido no sangue, que é o que a gente chama de plasma, né? E o líquido daquele chamado de espaço intersticial. Então, quer dizer que o sangue está circulando, está contido no modelo circulatório, né? Que são os meus vasos sanguíneos. A hora que ele passa pelo sistema digestório, todos os nutrientes vão ser absorvidos, não é isso? E aí esses nutrientes agora estão na região do plasma sanguíneo, e a hora que chegar nos tecidos, por difusão, que a gente vai ver, vai entender o que seria essa difusão, esses nutrientes agora vão para o espaço intersticial. E do espaço intersticial, esses líquidos ou esses nutrientes vão para as células, né? Então, isso ocorre nos capilares, que são permeáveis, certo? Eles são permeáveis em quase todas as moléculas encontradas no plasma sanguíneo. Por exemplo, glicose, tá? Então, quer dizer que a glicose que está no plasma sanguíneo consegue passar para o espaço intersticial por esses capilares, tá? Lógico, grandes proteínas, como a albumina, ela não passa por esses capilares, então ela fica contida dentro do leito vascular. Tá? Então, o sistema circulatório ele é extremamente importante para a homeostase por causa disso. Ele mantém o líquido extracelular em constante troca, né, com o espaço intersticial, o líquido extracelular vascular do líquido extracelular intersticial. Então, aqui exemplificando, né, ó, um leito arterial e um leito venoso. Então, vamos pensar, o sangue está chegando aqui pelas artérias. Esse sangue agora ele vai passar por esta rede chamada de rede de capilares. Logicamente, nós temos uma arteríola principal aqui, né? Depois a gente vai entender mais sobre isso, e alguns esfíncteres, tá? Esfíncteres capilares. Depois a gente vai entender sobre isso também, tá? Mas quer dizer que o sangue vem aqui, rico em oxigênio, rico em nutrientes, né? Passa por essa rede de capilares e por um processo de difusão, o que está aqui dentro vai para o espaço intersticial. E o que está aqui no espaço intersticial vem para dentro dos nossos capilares sanguíneos, né? Então, isso é um exemplo da nossa homeostase. E aí ele volta para o leito vascular, e do leito vascular vai lá para o coração, depois pulmão e assim por diante. Então, aqui exemplificando de uma maneira um pouquinho diferente, né? Arteríola quer dizer que o sangue ele está chegando nessa direção, chegou na rede de capilares, que tudo isso daqui são os nossos capilares, né? O que ocorre? Substâncias de dentro do vaso sanguíneo vão para o espaço intersticial e substâncias do espaço intersticial vêm para dentro do leito vascular. Aqui está bem clarinho, né? Ó, mas aqui eu tenho diversas células, né? Tá bem clarinho mesmo, né? Quase que a gente não consegue enxergar as diversas células com os seus núcleos, tá? Então, quer dizer que, mostrando, né, corroborando com aquilo que a gente conversou, que é o sistema circulatório que mantém as trocas entre o líquido extracelular
vascular e o líquido extracelular do espaço intersticial, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar isso também, tá? E uma coisa que a gente já começa a entender, que a substância dentro do sangue só vai ser possível ela sair e a substância intersticial só vai ser possível entrar no leito vascular porque a velocidade do fluxo sanguíneo aqui é quase zero, tá? Vamos pensar da seguinte maneira: você só consegue entrar no ônibus, na hora que ele passa no ponto de ônibus, porque esse ônibus diminui a sua velocidade, né? Ele para você entrar. É a mesma coisa que acontece aqui. Se o sangue passasse numa velocidade muito alta por esses capilares sanguíneos, a substância de dentro não conseguiria sair e a substância de fora não conseguiria entrar, tá? Só para a gente já começar a raciocinar sobre isso, que lá na fisiologia cardiovascular a gente vai falar um pouco mais, vai detalhar isso, certo? Então nós falamos, né, que o sangue ele passa, o sistema circulatório faz o sangue passar pelo sistema digestório, pegar nutrientes e quando a gente fala em sistema respiratório, né, a cada passagem pelo sistema respiratório, ele pega o oxigênio que está nos alvéolos. Então, ele pega o oxigênio dos alvéolos e deixa o CO2 para ser jogado fora. Então, a passagem desse oxigênio para o sangue também é através de um processo que nós chamamos de difusão, tá? E esta difusão é da membrana alveolar para dentro dos capilares. Aí, como que isso ocorre exatamente, nós abordaremos na Fisiologia 2, tá? No próximo semestre, que lá sim abordaremos sobre a fisiologia do sistema respiratório, tá? Aqui a gente só está falando espessura do capilar pulmonar, espessura do alvéolo, enfim. Isso daí a gente aborda lá na fisiologia respiratória. Mas de uma maneira geral, né, e mais simplificada, é isso que está acontecendo, né? O oxigênio entra nos alvéolos, então eu tenho uma grande quantidade de oxigênio aqui, e esse oxigênio ele vai para o sangue, né? Vai ser transportado dentro das hemácias, ou seja, vai ser transportado grudadinho numa proteína chamada hemoglobina. Então, esse oxigênio vem aqui para dentro e aí ele é transportado para todos os tecidos. Em contrapartida, o CO2 que está em maior quantidade no sangue, ele vai ser jogado para o alvéolo e do alvéolo vai ser expirado, né? Vai ser jogado fora. Então, aqui a gente consegue ver um bronquíolo terminal, né? Um ducto alveolar e o nosso alvéolo grudadinho aqui. E em volta deste alvéolo, nós temos milhares de capilares sanguíneos, né? Que é onde vai ocorrer as trocas gasosas, tá? Provavelmente uma imagem parecida com essa vocês já viram também com a disciplina de anatomia, tá? Então tá aqui, né, ó, o ar inspirado tem uma pressão de oxigênio muito maior, ó, do que a pressão de oxigênio, tá aqui, ó, do meu sangue. Então, vamos pensar assim, pressão de oxigênio inspirada em torno de 140 a 160 milímetros de mercúrio. A pressão de oxigênio aqui, ó, do meu sangue que está voltando para os pulmões em torno de 40 milímetros de mercúrio. Então, qual que é a finalidade disso? Onde eu tenho uma maior pressão, que é nos alvéolos, esse oxigênio ele entra para o capilar sanguíneo e ele vai ser transportado pelo sangue, né? Aqui está mostrando ele entrando e ele se ligando à hemoglobina dentro das nossas hemácias, tá? O CO2, por sua vez, ó, tem uma pressão muito baixa dentro do alvéolo e tem uma pressão relativamente alta no meu sangue venoso. Notem que o CO2 ele não é transportado dentro da hemácia, tá? Ele é transportado numa fração muito baixa, tá? A maior parte dele é transportado no líquido extracelular, que é o plasma sanguíneo, certo? Como a pressão dentro do alvéolo é muito baixa de CO2, o que acontece? O CO2 aqui do plasma passa para o alvéolo e, portanto, ele vai ser expirado, tá? Aí tem uma situação de ar residual, se vocês notarem, ó, eu tenho uma pressão de oxigênio de 160, mas a pressão de oxigênio dentro do sangue é mais baixa, tá? Isso aqui a fisiologia respiratória vai explicar para vocês, tá? A gente vê isso no nosso segundo semestre.
Então, aqui mostrando, né, continuando com relação à origem dos nutrientes do líquido extracelular, olha o trato gastrointestinal, tá? Então, o sangue passa pelo trato gastrointestinal e onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes que já foram digeridos e agora dos nutrientes que vão ser absorvidos, tá? Então, a gente está mostrando aqui de onde que vem esses nutrientes do líquido extracelular. Vem do trato respiratório, vem do trato gastrointestinal, tá? Então, tá aqui. Nesse local ocorre a absorção dos diferentes nutrientes que já foram digeridos lá para o líquido extracelular. E aí, as substâncias que foram absorvidas no trato gastrointestinal vão passar por órgãos que vão metabolizá-las, como por exemplo o fígado, tá? Então, nem toda substância absorvida vai direto para a grande circulação. Primeiramente, ela precisa passar pelo fígado para sofrer um processo chamado de metabolização, tá? Uma metabolização de primeira passagem. Na hora que a gente chegar em trato gastrointestinal, eu vou abordar de novo isso com vocês, tá? Ou provavelmente a anatomia também já falou de sistema porta, tá? Que é esse sistema porta que vai promover essa metabolização de primeira passagem, tá? Então, o fígado ele vai metabolizar as substâncias para elas poderem ser utilizadas pelo nosso corpo. O sistema músculo-esquelético também participa para a obtenção dos nutrientes do líquido extracelular, como? Movimentando o organismo para o local adequado, né? Para que possa obter os alimentos necessários para a nutrição. Além disso, protege o nosso corpo contra os diversos ambientes, né? Os ambientes mais inóspitos que a gente pode estar localizado, tá? Então, nós estamos falando de onde que vem esses nutrientes do líquido extracelular? Falamos do sistema respiratório, falamos do sistema digestório, e o sistema esquelético, o músculo esquelético, também participa da obtenção desses nutrientes, né, do líquido extracelular. Se eu não conseguir chegar até o local para me alimentar, se o animal não consegue chegar até o local para se alimentar, ele não obtém os nutrientes necessários. E o lixo, né? O lixo produzido por causa do metabolismo celular, então, tá aqui. Ele é eliminado por onde, né? Remoção das escórias metabólicas, onde que ela ocorre? Primeiro, o resto metabólico, dióxido de carbono, né? Ele é jogado fora pelos pulmões. Então, ao mesmo tempo que o pulmão pega o oxigênio e coloca para dentro do sangue, né? O CO2 é retirado do sangue e é eliminado pelos pulmões, certo? Então, o CO2 é o lixo mais abundante, metabólico falando, né, que nós temos, né? Em toda a expiração é jogada uma grande quantidade de CO2 fora. Tanto é que se você dormir, por exemplo, ou o rosto de alguém ficar muito próximo a você, ou vamos pensar do seu cachorrinho, né? Você está deitado na cama, dormindo, e o seu cachorrinho está do lado, com o focinho bem próximo a você. Aquele ar que ele está expirando é um ar mais carregado, né? É um ar diferente porque é um ar rico em CO2. Um outro órgão que vai eliminar o resto metabólico, também de extrema importância, que a gente vai ter uma aula específica sobre eles, são os rins, né? Então, na hora que o sangue passa pelos rins, as substâncias que já são lixo, né, que não são mais necessárias, são retiradas. Incluindo, tá aqui, ó, ureia, creatinina, ácido úrico e excesso, né, de íons e água. Então, a gente não está falando apenas de escórias metabólicas. Nós estamos falando também naquelas substâncias que podem estar em excesso. Se eu bebo muita água, meus rins vão jogar muita água fora. Se eu tenho excesso de sódio, excesso de cálcio, excesso de fósforo, meus rins vão jogar fora, tá? Então, lembra que nós falamos? O nosso corpo tem que estar num perfeito equilíbrio. Se eu tenho muito sódio, por exemplo, ele pode se acumular no líquido extracelular e isso desencadeia diversas alterações. Então, o meu corpo pega e joga isso fora, assim como pega também o excesso de água e joga essa água fora. Assim como, se tem falta de água, os rins vão pegar essa água e preservá-la, né? Não vão jogar essa água fora, tá? Então, o rim também
de extrema importância na remoção das escórias. E agora falando da regulação das funções corporais, né? Lembra que eu falei para vocês? Tem dois sistemas principais. Um deles está aqui, ó, o nosso sistema nervoso. Nós teremos aula sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? Então não vou entrar em muito detalhe aqui. Mas eu tenho três partes principais do meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso central, que é o que vai interpretar todas as informações, tá? Uma parte sensitiva ou uma parte sensorial, que é o que capta as informações do meio ambiente e capta as informações de dentro do meu corpo, certo? Que podemos chamar que é a parte de entrada, né? E uma parte de saída, tá? Que é a nossa parte motora. Então, quer dizer que eu tenho uma percepção sensorial de fora ou de dentro do meu corpo. Tudo isso é o sistema nervoso, tá, pessoal? Mas eu tenho uma parte sensorial que é responsável por captar uma informação do ambiente ou de dentro do meu corpo. Vamos exemplificar. Coloquei a mão em cima do fogão e ele estava quente. Pronto, eu estou nessa parte sensorial pegando uma informação externa, tá? Então, captei essa informação foi até o meu sistema nervoso central, que nada mais é do que o meu encéfalo e a minha medula espinal. Esse sistema nervoso central, ele vai interpretar aquilo que você pegou de fora, né? Por exemplo, colocou a mão no fogão, estava quente, agora o sistema nervoso central está interpretando essa informação. Resposta é o quê? Fazer você tirar a mão dali. Pronto, então quer dizer que eu tenho uma parte motora que vai realizar o que se deseja, né, após a avaliação sensorial. Então, o nosso sistema nervoso ele tem essas três partes. A que é sensitiva, sensorial, a que interpreta e a que executa, né, que podemos chamá-la de parte motora. E falando, por exemplo, dos órgãos internos, nós temos o sistema nervoso autônomo ou autonômico, tá? Nós também falaremos sobre ela na parte da fisiologia do sistema nervoso. Esse sistema autônomo, por exemplo, é o que controla o nosso coração. A frequência cardíaca não depende da minha vontade para aumentar ou para diminuir, não é isso? Então quer dizer que eu tenho um sistema nervoso autônomo que vai lá e coordena essas funções do sistema cardiovascular. Então nós falamos do sistema nervoso, que regula as funções corporais, e agora aqui nós estamos falando dos sistemas hormonais, que vão secretar aquilo que nós chamamos de hormônios. E os hormônios são transportados para todo o nosso corpo pelo líquido extracelular. E esses hormônios vão regular o funcionamento celular. Olha só, complementando a ação do sistema nervoso. Então, quer dizer que o sistema nervoso identifica e interpreta qualquer ação de dentro ou de fora do meu corpo. E o sistema hormonal vai secretar os hormônios, e esses hormônios vão regular o funcionamento celular. Logicamente, para manter a homeostase, todos os nossos sistemas têm que estar funcionando conjuntamente, não é isso? Só que os principais sistemas, sistema nervoso e sistema endócrino, que é o que nós chamamos o sistema hormonal. E aqui, né, ó, a regulação das funções corporais, o sistema nervoso, principalmente, não é somente essas atividades, né? Atividade muscular e secretória. E o sistema hormonal, endócrino, né? Endócrino hormonal, regula principalmente as funções metabólicas. Os dois atuando em conjunto para manter o equilíbrio perfeito, né? Para manter aquilo que nós chamamos de homeostase. E, logicamente, né? Não é somente o sistema endócrino e o sistema hormonal que controlam o nosso corpo. Tá? Nós temos milhares de sistemas de controle, tá? Muitos deles atuam dentro dos órgãos ou atuam entre os órgãos, né? Para garantir o perfeito equilíbrio do nosso corpo. É o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então tá aqui, né? A gente já comentou um pouco disso. O sistema respiratório atua em conjunto com o sistema nervoso para regular a quantidade de CO2 no líquido extracelular. Como? A gente vai ver isso lá na fisiologia respiratória, tá? Mas conforme eleva-se a quantidade de CO2 no líquido extracelular,
o nosso sangue ele vai ficando mais ácido, certo? E essa alteração de pH sanguíneo ativa o centro controlador da respiração. Ativando ele, nós estamos fazendo o quê? Aumentando a frequência respiratória. Então, eu tenho mais CO2 sendo jogado fora. Vamos aqui, ó. Fígado e pâncreas atuam em conjunto para manter a glicemia, a concentração de açúcar no sangue. A hora que eu como, eu tenho muito açúcar no sangue e o pâncreas ele secreta insulina. Secreta insulina, como eu tive um aumento da concentração de glicose, né? Agora com a insulina diminui a concentração de glicose. Quando eu estou em jejum, eu tenho um outro hormônio chamado de glucagon, que vai lá no fígado e pega o açúcar que está estocado e transforma em glicose. Então pronto, eu tive 2 sistemas ou mais sistemas participando desse controle do meu corpo. Os rins, como a gente já falou, né, controla hidrogênio, sódio, potássio, tudo lá do líquido extracelular, preservando isso ou jogando isso fora. Tá? Então aqui são só alguns exemplos desse sistema de controle do nosso corpo. E esses sistemas de controle que a gente acabou de exemplificar e acabou de comentar, ele é feito por aquilo que nós chamamos de feedback ou retroalimentação. Vamos ver o que é isso. O que mais acontece no nosso corpo é o que nós chamamos de feedback negativo, que é uma resposta, tem o positivo também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Mas o que seria esse feedback negativo? O que seria esse feedback, né? É a resposta fisiológica, então uma resposta normal do nosso organismo, contrária a um desequilíbrio ocorrido, para restaurar a homeostasia, tá? Então, exemplo, a gente vai exemplificar nos próximos slides, mas já vamos começar a conversar. Tive muito açúcar no sangue, eu vou jogar um hormônio que vai diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Pronto, isso é um feedback, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Vamos lá. Então, minha pressão arterial ela está baixa, significa que ocorreu um desequilíbrio. Se a minha pressão ela está baixa, significa que eu tenho pouca perfusão tecidual, pouco oxigênio sendo distribuído, tá? Tanto oxigênio como nutrientes. Então, agora nós já identificamos o nosso erro, né? O nosso desequilíbrio. O que o meu corpo vai fazer para aumentar a pressão arterial? Aumentar a frequência cardíaca e diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos, ou seja, é o que a gente chama de vasoconstrição. Pronto, isso é o que nós chamamos de feedback. Com relação a isso, eu tenho um aumento da pressão arterial até o valor normal, e isso é o que nós chamamos de homeostasia, tá? Então, esse feedback aconteceu para voltar ao equilíbrio corpóreo. Outro exemplo, né, que a gente já tinha comentado, está aqui, ó, aumento do açúcar pós-alimentação, ou seja, pós-prandial. Pronto, esse é o nosso desequilíbrio. O que vai acontecer? Liberação daquele hormônio, né, da insulina, que vai diminuir a quantidade de glicose no sangue. Então, pronto, esse é o feedback. E aí, eu controlo a taxa de glicose na circulação, voltando, portanto, ao que nós chamamos de homeostasia. E com relação a essa regulação de glicose, né, está sendo mostrado nesse desenho. Depois a gente vai ver isso na fisiologia digestiva, tá? Então, eu tenho alimento, alta taxa de glicose, eu vou estimular determinadas células no meu pâncreas a liberar insulina. Essa insulina vai fazer com que a taxa de glicose fique baixa, tá? Então, a insulina pega essa glicose e joga nas células e pronto, eu diminuí a concentração de glicose circulante, tá? E se o contrário acontecer, ó, se eu tiver uma baixa taxa de glicose circulante, aquelas células que liberam insulina vão ser inibidas. Eu estimulo um outro grupo celular do pâncreas a liberar um glucagon, que é o outro hormônio, que vai lá no fígado e vai fazer o quê? Pega a glicose que estava armazenada aqui no fígado, né, em forma de glicogênio, quebra isso e joga para o sangue, aumentando, portanto, a concentração de glicose, tá? O que eu estou fazendo agora, pessoal, é só exemplificar, tá? Exatamente como isso vai acontecer, nós vamos ver na fisiologia digestória, do sistema digestório, tá? Então, a gente só está pincelando para entender o que ocorre aqui.
Um outro exemplo que nós tínhamos falado também, né? Olha só, aumento da quantidade de CO2 no sistema circulatório. E isso vai diminuir pH sanguíneo, entrando no quadro de acidose metabólica, tá? Logicamente, se o meu pH ficar abaixo de 7,2, 7,1 já é inviável para a vida. Então, eu tenho que ter um jeito, um mecanismo para manter essa homeostase. Então, esse é o meu desequilíbrio. O que vai acontecer? O excesso de CO2, né, essa mudança de pH sanguíneo, estimula centros respiratórios, que vai fazer com que ocorra aumento da frequência respiratória. Feedback, pronto, eliminei CO2, controlei a pressão de CO2, entrei em situação de homeostasia. Isso a gente chama de feedback negativo. Temos também feedback chamado de feedback positivo, que nós vamos ver lá na fisiologia endócrina, tá? Ela ocorre, tá? Então a gente vai ver isso lá na fisiologia endócrina. Exemplos aqui, ó, coagulação do sangue, parto e geração de alguns sinais lá na fisiologia do sistema nervoso, tá? Mas não vamos ficar focado por enquanto nesse feedback positivo, certo? O objetivo aqui era nós introduzirmos a fisiologia e falarmos sobre essa situação de homeostase, certo? Eu vou passar textos para vocês lerem também que vão auxiliá-los no compreendimento da nossa disciplina, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Façam suas anotações, anotem as suas dúvidas e no plantão online a gente já sana todas essas dúvidas, ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a nossa próxima aula.